sentiu inseguro na educação dos seus filhos? Já em algum momento percebeu que você está tentando fazer tudo que está ao seu alcance, tudo que está disponível nesse momento, mas mesmo assim você se sente insatisfeito ou sente que ainda pode fazer mais? Mesmo diante de todas as suas atitudes, como pai ou mãe, os seus filhos ainda apresentam comportamentos inadequados? Bem, se você já passou por alguma dessas situações na educação dos seus filhos, continua comigo e vamos juntos até o final do vídeo conversarmos um pouquinho sobre isso. Eu sou Ludmila Venturoli e o meu trabalho é ajudar pais e mães a exercerem esses papéis de forma mais consciente, ajudando-os a educar os seus filhos com amor e limites. Nós estamos hoje no nosso 5º vídeo da série Educando com Amor e Limites. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as necessidades básicas da criança. Muitas vezes os comportamentos inadequados das crianças surgem exatamente porque algumas dessas necessidades não estão sendo supridas. Mas como saber que necessidades são essas? Geralmente a gente acha que é atendendo necessidades de algum objeto, de algum brinquedo, de alguma outra coisa que ela precisa. Às vezes o suporte da casa ali, o ambiente que ela vive, que ela frequenta, se a gente tiver condições de ir contornando isso, é a melhor forma de estar propiciando e atendendo a essas necessidades das crianças. Hoje eu quero falar com vocês sobre as necessidades básicas da criança. Aquelas necessidades que a gente precisa realmente estar prestando atenção, gastar o nosso tempo, a nossa disponibilidade para procurar atender o máximo possível, quanto a gente conseguir. Eu sei que 100% de atender dessas necessidades às vezes é bem complicado, mas estar atentos a essas necessidades reais, necessidades legítimas das crianças. Necessidades essas que, quando são atendidas, a gente tem inclusive uma melhora no comportamento das crianças. Para a gente começar, vamos falar sobre a necessidade de atenção. Você realmente tem dado atenção para o seu filho? E aí eu quero dizer dessa atenção presente, dessa atenção consciente, onde eu separo mesmo um tempo do meu dia para estar com o meu filho, para participar da vida dele, para saber do dia a dia dele, muitas vezes até para ter uma conversa sobre o que foi bom durante o dia, mas também sobre dificuldades, sobre situações que a gente precisa encontrar juntos alguma solução. Muitas vezes a gente vê alguns pais e mães até ali presentes, participando do dia a dia das crianças, mas será que você está de fato presente, observando, estando junto com o filho? Insira esses momentos para que essa necessidade de atenção da criança seja suprida. O que acontece quando a necessidade não está sendo atendida, muitas vezes a criança começa a emitir algum comportamento inadequado, fazer alguma situação ali, fazer um barulho, ou fazer às vezes até uma birra, algum comportamento onde ela percebe que após fazer esse comportamento, emitir esse comportamento, ela consegue a atenção. Nessa hora meu pai me vê, nessa hora minha mãe fala comigo. Cuida para ver se aí na sua casa, o único momento que você tem falado com seu filho, que você tem olhado nos olhinhos dele, não é só essa hora da briga, da bronca ou da disciplina. Essa é uma hora importante, sim, que a gente precisa estar junto, precisa estar olhando. Mas insira outros momentos onde você esteja perto do seu filho, onde essa convivência vai se estreitando. Bons momentos também, não só nessa hora da bronca, da disciplina. Momentos de lazer, momentos de fazer coisas juntos. Pode ser até uma tarefa doméstica, mas estarmos juntos ali de verdade, presentes naquele momento. Dessa forma a criança se sente suprida nessa necessidade de atenção e não tem necessidade de, às vezes, emitir tantos comportamentos inadequados. Quando a gente fala de necessidades básicas da criança, na verdade a gente está falando de necessidades básicas do ser humano em geral. À medida que a gente for conversando aqui sobre as necessidades, eu quero que você reflita como que você tem atendido essas necessidades na sua vida também. Porque para a gente conseguir enxergar as necessidades da criança, atendê-las, nós precisamos estar com essas necessidades supridas para nós mesmos também. Fica muito mais fácil atender, fica muito mais fácil perceber as necessidades da criança quando a gente faz isso pela gente também, por nós pais e mães. Outra necessidade que nós vamos falar é a necessidade de afeto. A criança precisa perceber esse afeto. Saber que pai e mãe, na maioria das vezes, na maioria dos casos, ama os filhos e tem todo o carinho do mundo por eles, quer o melhor para eles, isso a gente faz de uma forma natural, nem precisa fazer muito esforço. Mas a gente precisa fazer um esforço e estar consciente, percebendo como nós temos demonstrado esse afeto.
Porque uma coisa é eu amar meu filho, mas outra coisa é saber se ele se sente amado, se ele sente esse afeto, que esse afeto existe dos membros da família em relação a ele. Então, expresse o seu afeto. E esse afeto pode ser expresso por palavras, por gestos, por um olhar carinhoso. Muitas vezes é importante também o contato físico, então um abraço, um beijo diário nos seus filhos. O contato físico é importante, é gostoso dar e é gostoso receber. Isso vai ser bom para você como pai e mãe e vai ser excelente para os seus filhos. Dessa forma você mantém essa necessidade de afeto atendida, suprida. A criança fica nutrida emocionalmente. Pertinho dessa necessidade do afeto, a gente tem a necessidade de ser amado. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu amo meu filho, eu preciso saber se ele está percebendo que ele é amado. Então, expresse esse amor também. Diga em voz alta o quanto você o ama, o quanto você se importa com ele. E uma coisa importante em ser amado e ser aceito. Eu preciso ser amado e ser aceito do jeito que eu sou. Ame e aceite o seu filho do jeitinho que ele é. Muitas vezes, quando a gente está lá, descobre que vai chegar uma criança na família, no início da gestação, ali já se começam a criar algumas expectativas em relação a esse serzinho que está chegando. Às vezes com o maior amor do mundo, com a melhor das boas intenções, claro. O que ele vai ser, o que eu quero para ele, o que eu desejo para ele. Ótimo, essas são as expectativas dos pais, da família em relação a essa criança. Mas esse serzinho chegou ao mundo com todo o direito que ele tem de ser ele mesmo. E muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, essas expectativas são muito diferentes do que essa criança realmente é. E nós, como pai e mães, precisamos aceitar os nossos filhos como eles são. Olhar para eles e poder expressar. Tem uma coisa que eu aprendi uma vez numa palestra e foi muito bonito, eu achei muito interessante, que até me emocionou. Foi poder dizer para o seu filho o quanto você o ama, simplesmente por ele ser quem ele é. Simplesmente porque ele existe. Então dizer ao seu filho, filho, eu te amo, simplesmente porque você existe na minha vida. Dessa forma a criança pode entender que ela é amada e que ela é aceita, simplesmente por ser quem ela é. Mais uma vez, nutrição emocional. É comum que a gente às vezes misture um pouco o comportamento inadequado, a reprovação daquela situação que está acontecendo, que eu não concordo, que eu não gostaria que meu filho estivesse fazendo, com o amor que eu sinto com ele. Então, ao reprovar esse comportamento, você precisa reprovar o comportamento e não a criança. Não misture a reprovação que você tem do comportamento, do que está acontecendo ali de negativo, com o amor que você sente por ele. A criança precisa se sentir amada, se sentir aceita, independente do que ela faz. Se ela está errando, se ela está acertando. Quando for repreender, repreenda o comportamento. Mas não repreenda a criança, não diminua a criança, não diminua o amor que você tem por ela, como forma de fazer ela fazer aquilo que você gostaria. Isso não é legal, isso traz consequências muito negativas na vida da pessoa, às vezes vai influenciando a formação de uma personalidade que às vezes abre mão de si mesmo para agradar o outro, porque nós todos, eu, você, as crianças, temos uma necessidade, essa necessidade básica de todo ser humano, de ser amado e ser aceito. Quantas vezes o que você já fez nessa vida aí, na sua vida, buscando ser amado e ser aceito? Então cuide de que seu filho, sua filha, se sintam amados, se sintam aceitos, simplesmente por serem quem eles são.